numa câmera separada, não nessa que transmite. Tem uma que transmite para a internet, tem uma qualidade, mas o André gravou com uma câmera separada, com uma qualidade melhor. E ele estava conversando comigo, talvez a gente produza aí depois uns DVDs do aniversário da igreja para publicizar isso, repartir isso, quem sabe até reverter isso com o trabalho missionário, vender esses DVDs aí a R$1, a R$2, o DVD da festa da igreja, que foram momentos tão especiais, tanto com o pastor André Santana, também com o pastor Gladir Cabral, né? Eu passei a semana escutando o CD do pastor Gladir Cabral, uma beleza, uma maravilha. Hoje pela manhã, a pastora Ódia pregou aqui uma mensagem. Ela mesma disse que o título da sua mensagem, eu anotei um monte de coisa. Ódia chamou a sua mensagem do seguinte título, ela colocou assim: No Jardim das Ressurreições. Eu queria só enunciar aqui algumas coisas que ela falou aqui pela manhã. Primeiro, Ódia nos chamou a atenção que, como comunidade, prestando bastante atenção ali na atitude de Maria Madalena, né? A amada que vai ao encontro do seu amado, Maria Madalena representando a comunidade do discípulo amado, que vai ao encontro do seu amado e agarra o seu amado e não permite que o seu amado vá embora. E Ódia nos chamava a atenção para isso. Nós precisamos, como comunidade, da mesma maneira que Maria Madalena rompeu a escuridão da madrugada, romper também a escuridão e passar à luz. Precisamos ressuscitar o nosso olhar e ver o triunfo da vida em toda parte. Enquanto Pedro e os discípulos olharam para o túmulo e não viram nada, viram apenas os lençóis estirados ali, Maria Madalena olhou e viu os rastros da ressurreição, viu até anjos ali. E Ódia então nos chamava a ressuscitar o nosso olhar para percebermos também o triunfo da vida, o que Deus tem feito em prol da vida em todo o mundo. Quem ama, eu anotei aqui, quem ama tem um olhar ressuscitador. Palavras da pastora Ódia. E ela também nos chamava a atenção quando ela dizia, olhando ainda para a figura de Maria Madalena, que Jesus não pode ser retido, irmãos. Jesus não pode ser aprisionado, ele é livre e precisa permanecer livre. Maria Madalena encontra Jesus e agarra Jesus, literalmente, ela agarra Jesus. E o texto diz que Jesus diz a ela: Maria, não me retenhas, porque eu preciso ir, eu preciso partir para o Pai. E Ódia explorava isso, dizendo que às vezes essa é a atitude das próprias igrejas, essa tem sido a atitude do próprio cristianismo, reter Deus, reter Jesus, reter o mistério, como se Deus só estivesse ali. Nós precisamos liberá-lo e perceber que Jesus permanece livre. Precisamos ser uma comunidade que anuncia que o sepulcro está vazio. Algumas coisas que a pastora Ódia nos disse pela manhã. Se você quiser ouvir essa mensagem na íntegra, eu quero lhe convidar mais uma vez a ir ao blog da igreja. Já está postada essa mensagem lá e conferir você mesmo. Eu queria continuar de onde a pastora Ódia parou, Moura. Que ousadia da minha parte, né? Mas ela parou no versículo 19 do capítulo 20 de João. E eu queria convidar você mais uma vez para o capítulo 20 de João e continuar de onde a pastora Ódia parou hoje pela manhã. João capítulo 20, do 19, nós vamos ler 10 versículos, vamos ler até o versículo 29. João 20, do 19 ao 29. Todos encontraram? Todos acharam? João 20, não? Ajuda aí, irmão. João 20, do 19 ao 29. Podemos? Diz assim o texto: Ao cair da tarde,
daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém? Que o nosso Deus aplique aos nossos corações a porção lida da sua palavra. Meus irmãos, eu queria começar nossa reflexão nessa noite com uma frase que talvez soe um pouco estranha, esquisita para você. Mas eu queria dizer para você o seguinte: eu queria dizer que pouco importa se cremos ou não que Jesus ressuscitou. Você crê que Jesus ressuscitou? Eu creio. Eu não estava lá, eu não vi, Kátia, mas eu creio. Você crê também? Me diga aí, só para eu ver. Você crê? Que coisa, eu disse que pouco importa, né? Pouco importa, mas eu também creio. Há inclusive um filme, eu não sei quantos de vocês assistiram esse filme. Há um filme com o Antônio Bandeiras, chamado O Corpo. Você já assistiu esse filme? Eu quero lhe recomendar esse filme. Por que esse filme? Porque esse filme Daniel, brinca com a possibilidade de Jesus não ter ressuscitado, Ritinha. Esse filme joga com a possibilidade do túmulo de Jesus ter sido encontrado em Jerusalém com seus ossos. Um achado, uma busca arqueológica que chega à conclusão de que aquele túmulo, aqueles ossos, num recanto de Jerusalém, Alana, pertenciam a Jesus. E eu queria lhe convidar a assistir esse filme do Antônio Bandeiras, porque ele discute isso de uma maneira bastante interessante. Eu, simplesmente, irmãos, eu não entro nesse debate se ele ressuscitou ou se ele não ressuscitou. Eu simplesmente creio, porque, na minha maneira de ver, irmãos, o que importa não é se a gente crê em algo ou não. Na minha maneira de ver, o que importa são os efeitos concretos que a fé produz na vida da gente. Porque tem gente que crê, tem gente que acredita, mas essa crença, essa fé, não produz nada, não produz nenhum efeito nas suas vidas. E que serventia tem, irmãos, crer em alguma coisa se essa crença não produz efeitos na nossa vida? Tiago diz assim, ó: você crê em Deus, os demônios também creem, mas não obedecem. Então, fundamental, irmãos, não é crer. Eu creio na ressurreição, eu creio em Deus. Isso é a coisa mais fácil do mundo, a cristandade inteira crê.
Saia na rua agora e pergunte a qualquer pessoa, você vai encontrar alguns que vão dizer assim, não, não creio não. Você vai encontrar talvez um grupo bem menor que vai dizer, não, isso é balela, isso foi construção histórica. Mas você concorda comigo? A maioria das pessoas, nos templos, nas igrejas, nos shoppings, na praia, elas vão dizer assim, não, eu creio. É verdade que Jesus ressuscitou. E eu quero afirmar mais uma vez, gente, não é isso que importa. O que importa são os efeitos que essa fé produz na nossa vida. Porque se a gente disser que crê e ela não produzir nenhum efeito, esse nosso crer não tem serventia nenhuma. Eu simplesmente creio. Tem gente que crê na reta doutrina, mas os efeitos que essa reta doutrina produz na vida dessa pessoa são a arrogância e a intolerância. Já tem gente, por outro lado, que não sabe explicar nem direito a forma que crê. Gente que nunca estudou teologia, gente que não sabe racionalizar a sua própria fé, mas cuja vida é marcada por amor, por tolerância, por compaixão e por misericórdia. Eu quero perguntar a você nessa noite, você crê na ressurreição de Jesus? Amém? Muito bem, então eu vou lhe perguntar em seguida, que efeitos a fé na ressurreição de Jesus tem produzido na sua vida? Porque se você ficar só no crer, você não se diferencia de toda a cristandade, porque toda a cristandade também crê. Portanto, o que eu quero lhe perguntar é um pouco além. Que efeitos práticos, concretos, acreditar que Jesus ressuscitou tem produzido na sua vida, na sua existência? Nós lemos um texto, nós acabamos de ler um trecho em continuação à meditação da pastora Odja, que o texto fala disso o tempo todo. O texto fala dos efeitos da fé na ressurreição em Jesus. E eu queria que a gente voltasse então para examinar esse texto e ver que efeitos são esses. O que é que acontece com a vida da gente concretamente, se a gente de fato crê na ressurreição de Jesus. E aí eu queria dizer que a primeira coisa, olhando para o texto, a gente vai olhar para ele já já, a primeira coisa que a fé na ressurreição de Jesus produz é paz. Eu acho muito interessante, irmãos, porque os discípulos, como lemos, o versículo 19 começa dizendo que eles estavam trancados, Moura, numa casa lá em Jerusalém. Eu não sei que casa é essa, eu não sei de quem era essa casa, mas o texto diz que eles estavam lá. Ora, o seu mestre havia de fato sido crucificado, havia sido morto, eles estavam com medo, óbvio, é natural. Eu também estaria escondido se eu fosse discípulo de Jesus. Eu também estaria com medo, eu também estaria apavorado. Se o meu mestre morreu crucificado, eu vou me esconder, porque eu posso ser o próximo. E foi isso que eles fizeram. E é interessante que Jesus chega e enuncia 3 vezes a mesma palavra para esses discípulos amedrontados. É muito interessante porque Jesus não diz assim: coragem, galera. Jesus não diz assim: levanta, galera, para de chorar. 3 vezes Jesus enuncia a mesma fórmula. 3 vezes Jesus diz: paz seja convosco. É isso mesmo, gente. Vamos voltar para o texto. É isso mesmo que está dito aí no verso 19. Dá uma olhada aí no final do verso 19. Diz: portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse o quê? Paz seja com vocês. Vai para o verso 21 de novo. Diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. E aí, um pouco mais abaixo, me parece que no verso 26, deixa eu ver se é isso mesmo. No verso 26, lá no final, no verso 16, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse o quê? Paz seja com vocês. Que interessante, irmãos. Me parece que para Jesus,
O contrário do medo não é a coragem. Me parece que para Jesus, o contrário do medo é a paz. Isso tem toda a lógica, faz todo o sentido, porque a primeira coisa que o medo faz com a gente é o quê? É roubar a nossa paz. E aqui está, gente, então o primeiro efeito prático e concreto que a ressurreição de Jesus vai produzindo na vida daquelas pessoas, daqueles sujeitos. A ressurreição de Jesus vai fazendo com que eles se inundem num sentimento de paz. Por isso eu queria dizer que não adianta, irmãos e irmãs, nós aqui dizermos assim, eu creio na ressurreição de Jesus, se nós não temos uma vida pacificada dos nossos medos. Cada um de nós, nas nossas diferenças, nas nossas peculiaridades, somos habitados pelos nossos próprios medos. Cada um aqui sabe quais são os seus medos na vida. Cada um de nós sabe quais são os seus pavores, os seus monstros, as suas fobias. Todos nós, de alguma maneira, somos habitados e habitadas pelas mais diferentes formas de medo. Medo da morte. Medo da velhice. As pessoas hoje, Daniel, têm um pânico da velhice, um medo da velhice. Botox, plástica, silicone. Porque as pessoas não querem envelhecer. Medo da morte, medo da velhice. Medo da independência. Nós estamos vivendo uma geração em que a adolescência tem sido esticada cada vez mais. Adolescentes de 30 anos, adolescentes de 40 anos. Pessoas com medo de cortar o cordão umbilical no seio da sua própria casa. Medo da velhice, medo da independência, medo de amar. Pessoas marcadas por traumas, por desilusões, por decepções, e que vivem agora numa redoma com medo de amar e de se permitirem amar, de serem amadas. Medo de confiar, medo até de crer. Talvez você seja uma dessas pessoas que tem medo até de crer. Por quê? Porque você vem aqui todo domingo, você ouve uma palavra legal do pastor Wellington, você ouve uma palavra inteligente da pastora Odja, mas você não se implica. Você não diz, eu vou me jogar nesse projeto, eu vou me integrar no Evangelho. Medo de crer. O primeiro grande efeito, portanto, da ressurreição, é que a ressurreição de Jesus, quando ela se mistura ao nosso ser, ela pacifica a nossa existência. Essa tarde eu li uma ilustração que falava de um rei que resolveu encomendar quadros sobre a paz. Então ele pediu a 2 pintores que retratassem 2 telas diferentes com um único tema, e o tema era paz. Ele deu a única palavra, Kátia, paz, para 2 pintores, e ele ia escolher então depois qual daquelas 2 telas ele iria enfeitar os seus aposentos. Então os 2 pintores se esmeraram no seu trabalho, e o primeiro trouxe a primeira tela. A tela que o primeiro trouxe era uma paisagem paradisíaca, flores, pássaros voando, um riozinho lindo correndo, a coisa mais serena do mundo. O rei olhou e disse, está muito bom. O segundo artista fez diferente. O segundo artista pintou uma tempestade. Céus cerrados, fechados, raios, relâmpagos, trovões, árvores sacudindo. Mas no meio daquela tela que mostrava aquela tempestade feroz, o rei percebeu que o artista pintou um ninho dentro da fenda de uma rocha. E no meio daquela tempestade ele pintou um ninho onde uma ave mamãe colocava de uma maneira muito singela um alimento no bico do seu filhote. E aí o rei disse, é com essa segunda tela que eu vou ficar, porque paz
não é a supressão do sofrimento. Porque paz não é o fim da tempestade. Paz é aquilo que acontece lá dentro de nós, que nos faz enfrentar quaisquer que sejam as tempestades e os sofrimentos da vida de uma maneira forte, firme e corajosa. Quando eu pensei sobre isso, eu me lembrei de uma música que eu toquei muito. Faz muito tempo que eu não toco essa música, eu não vou tocá-la agora, eu vou só ler um trechinho dela, uma música de Gilberto Gil, que diz assim, ó: a paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar da revolução invadir o meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer a paz. Você é alguém que tem a alma pacificada? Você é alguém que no meio das lutas, no meio do tormento, no meio da tempestade, enfrenta a tudo isso com o mais sublime sentimento de paz na sua vida? Eu quero lhe dizer que esse é o primeiro grande efeito prático da ressurreição. Não adianta a gente dizer eu creio na ressurreição, se a nossa alma não foi pacificada por essa fé. Quem nos diz, irmãos e irmãs, paz seja convosco, é aquele Moura que venceu a morte. Amém? Quem diz a você, meu irmão e minha irmã, tenha paz no meio da tempestade, é aquele que venceu a morte. Pacifique a sua alma em nome de Jesus. Vença os seus medos em nome de Jesus. Porque quem lhe chama a isso é aquele que venceu a morte e que ressuscitou. Amém? A fé na ressurreição produz mais coisas. A fé na ressurreição pacifica o coração humano. Mas ela produz outras coisas que a gente pode perceber ainda nesse texto que estamos lendo, que estamos examinando. A fé na ressurreição, em segundo lugar, irmãos, produz missão e produz autoestima, produz autoconfiança. Dê uma examinada aí no texto de novo. Volte aí para o versículo 21. Volte aí para o versículo 21, o texto diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Que coisa interessante, Jesus repete de novo a palavra sobre a paz e faz um gesto interessante, um gesto simbólico. Jesus sopra sobre eles e lhes concede o Espírito Santo para que eles agora então saiam, os discípulos, saiam e sejam agentes de perdão mundo afora. E eu disse a vocês que a fé na ressurreição produz missão e produz autoconfiança. Eu vou explicar por quê. Por que autoconfiança? Porque Jesus, gente, está falando com um bando de medrosos. Jesus está falando com gente que o abandonou na cruz. Jesus está comissionando pessoas que há 2 dias atrás o haviam decepcionado. Jesus está falando com um grupo de pessoas que, aos olhos de qualquer outra pessoa, seriam considerados traidores e incapazes. E é a esses que Jesus está se dirigindo mais uma vez, soprando sobre eles o Espírito e dizendo: vão agora pelo mundo e sejam agentes de perdão. Jesus comissiona então um bando de homens medrosos que haviam lhe abandonado. Jesus confia neles, mesmo depois desse vexame.
Eu queria dizer para você o seguinte: eu não sei o que é que você pensa sobre você mesmo. Não sei o que é que você pensa sobre você mesmo. Eu, por exemplo, já fui um sujeito muito marcado por essa coisa da autodepreciação. Eu já fui um sujeito muito marcado por essa coisa de me achar a última pessoa do mundo. O sujeito mais... Bom, enfim. E eu tenho caminhado em igreja esse tempo e eu percebo que esse é um fenômeno que não era porque eu não era da igreja, não. Eu tenho caminhado na igreja há 15 anos, inclusive como pastor há 10 anos. E eu percebo que mesmo na igreja, esse é um fenômeno que marca muitas pessoas. O fenômeno da falta de autoestima, da autodepreciação. Esse fenômeno onde você se acha o pior dos seres humanos, o mais feio, o mais burro, o mais incompetente, o mais incapaz, o mais infeliz. Eu não sei o que você acha de você, mas à luz dessa atitude de Jesus, que sopra do Espírito de Deus sobre aquele bando de medrosos, eu queria lhe dizer nessa noite o seguinte: você pode achar o que você quiser de você mesmo, você pode se achar o pior dos seres humanos, mas o Pai confia em você a si mesmo. A fé na ressurreição de Jesus nos coloca diante de um espelho no qual nós podemos nos enxergar à luz do amor de Deus. E eu quero dizer mais: o Pai confia em você assim mesmo. Ache você o que você quiser achar a respeito de você mesmo, e eu vou dizer mais: e é com você que o Pai conta para transformar o mundo. É com você que Deus conta para a construção de um mundo mais fraterno, mais amoroso, mais cheio de perdão. Olha que coisa bela Jesus está fazendo com aqueles homens, irmãos, homens que não valiam nada. Qualquer líder do século 21, qualquer grande empresário teria trocado de grupo, teria ido procurar outras pessoas e tinha, porque eles não passaram no teste. Mas o Senhor nos quer, irmãos. Ele quer trabalhar com você. Você que se acha o pior, você que se acha o mais infeliz, você que se acha o mais incompetente, você que se acha o mais feio, você que se acha mais feia, você que se acha mais depressiva, você que se acha mais triste, você que se acha mais incapaz. Jesus continua soprando do seu Espírito sobre nós, que nos achamos vermes humanos. A fé na ressurreição nos faz ter essa percepção. Um dia eu entendi isso, e aí eu disse: Lu, chega de me achar o pior verme do mundo. Claro que a partir de agora a gente também tem que se controlar para também não subir no salto e não se achar também a melhor pessoa do mundo. A gente também tem que se controlar para saber a medida certa, para a gente não cair também na soberba e nos achar melhores, os mais bondosos, os mais amadinhos de Deus. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas talvez aqui nessa noite que se considerem os piores seres do mundo. Estou falando talvez com pessoas que precisam aprender a se valorizar e a se amar. É com você que Jesus conta. É sobre você que Ele sopra do seu Espírito e diz: vai para o mundo, vai perdoar as pessoas, vai levar paz, vai levar amor. É você, somos eu e você, o grupo com quem o Pai conta para um mundo melhor. Então não adianta eu dizer: eu creio na ressurreição de Jesus, e me achar o pior ser do mundo. Não faz nenhum sentido. Por último, irmãos e irmãs, a fé na ressurreição de Jesus produz pacificação no nosso ser. A fé na ressurreição de Jesus produz missão e produz autoestima. E por último, a fé na ressurreição de Jesus produz fé e confiança no Senhor. Lemos o final do trecho que Tomé não acreditou naquela história. Tomé não estava nesse primeiro encontro que Jesus apareceu e disse: paz seja sobre vocês. Tomé não estava naquele dia que Jesus soprou e concedeu o Espírito Santo aos discípulos. Contaram a Tomé. Tomé disse o quê?
aquele que morreu na cruz? Pois, meu irmão, ele vai ter que aparecer aqui. Eu vou ter que ver, eu vou ter que tocar nas feridas. Me parece que um espírito científico, moderno, que constrói verdades testando hipóteses, não é assim que o espírito científico trabalha? A construção da verdade na ciência é assim. A ciência propõe uma hipótese, testa aquelas hipóteses para perceber a sua validade ou não. E parece que Tomé já adianta um pouco disso. Eu quero testar, eu quero ver, eu quero experimentar para ver se é verdade. E aí Jesus então aparece de novo: Tomé, vem cá, toca aqui e veja. E ele cai e declara: Senhor Deus, Deus meu. E Jesus disse: porque você viu, você creu. Porém, bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Há situações, gente, na nossa vida, que a gente só se salva, que a gente só permanece vivo se a gente tiver essa capacidade de ver o invisível. Quando eu meditava sobre essas coisas nessa tarde, eu me lembrava de um pastor que eu conheci alguns anos atrás, chamado Merval Rosa. Pastor Merval é pastor batista, foi pastor de pastor Wellington, pastora Ódia, lá no Seminário do Norte. E foi nosso professor também em Feira de Santana. E pastor Merval sempre nos contava daquilo que, segundo ele, havia sido a pior experiência da sua vida. Foi quando ele perdeu a sua filha mais velha de câncer. Ele dizia para todos nós que aquilo havia sido a experiência de dor, o sofrimento mais agudo, como se fosse uma espada traspassando o seu corpo e a sua alma. Quão difícil foi passar por aquele vale. E quando o pastor Merval, então, se recuperou, não totalmente, parcialmente, daquilo que lhe ocorreu, ele escreveu um texto. Esse texto se chama Os Aspectos Paradoxais da Fé. E o pastor Merval Rosa enuncia 3 desses aspectos paradoxais, 3 desses paradoxos da fé. Ele diz: fé é ver o invisível. Fé é ver aquilo que ninguém está vendo. Fé é ver a minha vitória antes dela acontecer. Fé é ver o invisível. Segundo, ele diz: fé é tolerar o intolerável. E terceiro, ele diz: fé é vencer o invencível. Pergunto: alguém aqui já passou pela experiência? Alguém aqui se lembra de alguma experiência que você passou na sua vida e que você só suportou porque você conseguiu ver o invisível, tolerar o intolerável e vencer o invencível através da fé? Levante a sua mão. Amém. Glória a Deus. Isso é produto da fé na ressurreição de Jesus. Porque, irmãos, há situações limite nas nossas vidas em que nossos diplomas, nossas teorias, nosso dinheiro não valem nada. Há situações limite nas nossas vidas em que a fé é quem faz toda a diferença. E é isso que a ressurreição de Jesus quer produzir em nós. Você creu porque você viu, mas bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creram. Você crê que Jesus ressuscitou? Essa fé tem produzido essas coisas na sua vida? Esse é o nosso desejo. Que a fé na ressurreição de Jesus pacifique a sua alma, traga paz ao seu ser. Que a fé na ressurreição de Jesus perceba que você não é o maior verme do mundo. E que a fé na ressurreição de Jesus te ajude a ver o invisível, tolerar o intolerável e vencer o invencível. Termino
dizendo que nós passamos por uma semana complicada. Não sei se você leu a pastoral aí do boletim. Não sei se você leu, queria que você lesse depois. Entre 2 domingos. Que domingos são esses? O domingo passado, festa, celebração, pastor Gladir Cabral, pastor André Santana, a igreja radiante. Só que a semana veio, e a semana trouxe dores, lágrimas, imprevistos e mortes. Mas nós estamos aqui, porque a fé na ressurreição de Jesus Cristo, Daniel, ela nos diz: a morte não terá a última palavra. A última palavra será da vida. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Queria que você ficasse em pé nessa hora. Quero convidar o grupo de louvor. Nós vamos fechar o culto dessa noite, André, cantando Porque Ele Vive. E que a fé na ressurreição de Jesus possa produzir esses efeitos na minha e na sua vida, é o que eu desejo. Depois do culto, cantina, pizza e bolo, vamos terminar entoando esse cântico, celebrando ao Pai, celebrando a Jesus, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio eu está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, revive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está na
Agora você dá um abraço de Feliz Páscoa nessa pessoa que está aí do seu lado. Deus abençoe a todos e todas. Feliz Páscoa a todos e todas. Uma ótima semana. Até quarta-feira, se Deus quiser.